Quando Roberto Silva abriu a porta daquela casa simples e viu Cecília segurando Laura nos braços, coberta de hematomas antigos que ela tentava esconder debaixo das mangas compridas, ele não imaginava que aquela mulher já tinha atravessado um inferno que a maioria das pessoas nem conseguiria suportar. Ela não chorava, não implorava, apenas olhava para ele com aqueles olhos cansados de quem já tinha desistido de esperar bondade do mundo. E foi justamente esse olhar que mudou tudo. A noite tinha começado como todas as outras na fazenda de Roberto. Ele voltava do mercado da cidade pequena, onde vendia leite e queijo, dirigindo sua caminhonete velha pela estrada de terra. A chuva começou de repente, daquele jeito violento que transforma tudo em lama em questão de minutos. Os limpadores de para-brisa mal conseguiam acompanhar a quantidade de água que caía do céu escuro. Roberto estava cansado, como sempre. 5 anos criando Gabriel e Beatriz sozinho tinham transformado o cansaço em seu estado natural de existência. Foi quando os faróis iluminaram uma imagem que ele nunca esqueceria. Debaixo de uma árvore velha na beira da estrada, uma mulher jovem estava agachada, tentando proteger um bebê da chuva com o próprio corpo. Ela usava uma blusa fina que já estava encharcada e uma mochila velha nas costas. O bebê chorava, aquele choro agudo que parte o coração de qualquer um. Roberto pisou no freio com tanta força que a caminhonete derrapou na lama antes de parar. Ele desceu correndo, a chuva batendo no seu rosto. A mulher levantou os olhos quando o viu se aproximar e houve medo ali, medo puro e instintivo, como se ela esperasse que qualquer homem que aparecesse fosse machucá-la. Roberto parou a uns 2 metros de distância, levantando as mãos para mostrar que não era uma ameaça. "Moça, você não pode ficar aqui na chuva com esse bebê. Deixa eu levar vocês para algum lugar seco", ele gritou por cima do barulho da tempestade. A mulher hesitou, abraçando a criança com mais força. "Eu não vou fazer nada de ruim, eu prometo, só quero ajudar. Tenho filhos em casa, sei como é perigoso uma criança pequena pegar friagem assim." Alguma coisa no jeito dele falar deve ter convencido Cecília, porque ela finalmente aceitou. Roberto ajudou as duas a subir na caminhonete, colocou a mochila molhada no banco de trás e ligou o aquecedor no máximo. O bebê continuava chorando, tremendo de frio nos braços da mãe. "Como você se chama?" Roberto perguntou enquanto dirigia devagar pela estrada escorregadia. "Cecília." Ela respondeu baixinho, a voz quase sumindo no barulho da chuva batendo no teto da caminhonete. "E essa é Laura. Ela tem 8 meses. Roberto olhou pelo retrovisor e viu que Cecília estava tirando a blusa molhada do bebê, tentando aquecê-la com as próprias mãos. "Tem uma manta ali atrás. Pode pegar." A fazenda de Roberto ficava a 15 minutos dali, mas pareceu uma eternidade. Quando finalmente chegaram, ele praticamente carregou Cecília e Laura para dentro de casa. Gabriel e Beatriz estavam assistindo televisão na sala e ficaram de olhos arregalados quando viram o pai entrando com 2 estranhas encharcadas. "Gabriel, vai buscar toalhas limpas no armário. Beatriz, esquenta um pouco de leite para o bebê." Roberto deu ordens rápidas enquanto ajudava Cecília a sentar no sofá. As crianças obedeceram sem questionar, acostumadas com o jeito direto do pai. Cecília estava tremendo tanto que mal conseguia segurar Laura direito. Roberto pegou o bebê dos braços dela com cuidado, enrolou a pequena numa manta seca e só então Cecília pareceu relaxar um pouco. "Você precisa tirar essa roupa molhada antes de ficar doente", Roberto falou, entregando as toalhas que Gabriel tinha trazido. "Tem um quarto de hóspedes ali no corredor. Pode tomar um banho quente, tem roupa limpa no armário. Enquanto isso, eu cuido da Laura." Cecília olhou para ele com uma mistura de desconfiança e gratidão. Ela não estava acostumada com homens que ofereciam ajuda sem querer nada em troca. Se você está chegando aqui no canal pela primeira vez e gostou do começo dessa história,
Considere se inscrever para não perder outras histórias emocionantes como essa. Escreva nos comentários de onde você está nos acompanhando. A gente adora saber até onde essas histórias chegam. Seu apoio faz toda a diferença para continuarmos trazendo conteúdo que toca o coração. Meia hora depois, Cecília voltou para a sala usando uma calça de moletom e uma camiseta grande que claramente eram de Roberto. O cabelo estava preso num coque molhado e ela parecia 10 anos mais nova, agora que não estava mais com aquela expressão de pânico no rosto. Laura estava dormindo nos braços de Beatriz, que cantarolava baixinho para a bebê. Gabriel tinha preparado chá quente e colocado biscoitos num prato. Senta aqui e come alguma coisa. Roberto indicou a cadeira na mesa da cozinha. Cecília obedeceu, mas suas mãos tremiam ao pegar a xícara de chá. Não era só por causa do frio. Obrigada, ela sussurrou. Obrigada por parar. A maioria das pessoas nem olharia para o lado da estrada. Roberto se sentou na frente dela, estudando o rosto da mulher. Ela era bonita, apesar do cansaço profundo que marcava seus traços. Mas o que mais chamou atenção foram as marcas. Um hematoma amarelado na maçã do rosto esquerdo, arranhões antigos nos braços, o jeito como ela se encolhia sempre que ele fazia algum movimento brusco. Você está fugindo de alguém? Roberto perguntou direto, porque ele tinha aprendido que rodeios não ajudavam ninguém. Cecília congelou, a xícara parada no ar. Por um longo momento ela não respondeu, e Roberto achou que tinha estragado tudo sendo invasivo demais. Mas então ela assentiu, devagar, e uma lágrima solitária escorreu pelo seu rosto. Do meu marido, ela admitiu com a voz quebrada. Ex-marido? Eu espero. Eu fugi há 3 semanas com Laura. Ele não era um homem bom. Roberto sentiu a raiva subindo no peito, aquela raiva protetora que ele sentia quando alguém machucava pessoas mais fracas. Você tem para onde ir? Cecília negou com a cabeça. Não tenho família. Meus pais morreram quando eu era adolescente. Eu estava indo para a rodoviária para tentar pegar um ônibus para qualquer cidade grande, mas o dinheiro acabou e... Você pode ficar aqui essa noite, Roberto interrompeu. Amanhã a gente pensa no que fazer. Cecília o encarou surpresa. Eu não posso aceitar. Você nem me conhece. Eu poderia ser qualquer pessoa. Roberto deu de ombros. Você é uma mãe tentando proteger a filha. Isso é tudo que eu preciso saber. Além do mais, está chovendo demais lá fora. Ninguém deveria estar na rua numa noite dessas. Pela primeira vez desde que Roberto a tinha encontrado, Cecília sorriu. Foi um sorriso pequeno, cansado, mas verdadeiro. A manhã seguinte chegou com um silêncio estranho. A tempestade tinha passado, deixando apenas poças de lama e o cheiro de terra molhada no ar. Roberto acordou cedo, como sempre, mas ficou deitado por alguns minutos olhando para o teto. Tinha uma estranha na casa. Uma mulher fugindo de um casamento violento com um bebê pequeno. Ele devia estar louco por ter oferecido abrigo sem pensar direito nas consequências. Quando desceu para a cozinha, encontrou Cecília já acordada. Ela estava sentada à mesa com Laura no colo, olhando pela janela com uma expressão distante. O sol da manhã iluminava seu rosto, e Roberto pôde ver melhor as marcas que a noite anterior tinha escondido. Havia mais hematomas do que ele tinha percebido. Um roxo escuro no pescoço, parcialmente coberto pelo cabelo. Marcas de dedos no braço esquerdo, como se alguém tivesse agarrado ela com força. Bom dia, Roberto disse, fazendo Cecília se virar assustada. Ela relaxou ao ver que era ele. Bom dia. Desculpa, eu não quis mexer em nada, mas Laura acordou com fome e eu não sabia o que fazer. Roberto acenou com a mão, dispensando a preocupação. Não precisa pedir desculpa. Você está em casa. Deixa eu preparar o café da manhã. Enquanto Roberto fazia café e esquentava pão, Cecília observava em silêncio.
Havia algo reconfortante em ver um homem cuidando da casa sem reclamar, sem exigir que alguém fizesse por ele. Seu ex-marido nunca tinha tocado numa panela. Dizia que trabalho de casa era coisa de mulher, e se ela não fizesse direito, ele fazia questão de mostrar seu descontentamento da pior maneira possível. Pensei no que você falou ontem, Roberto começou enquanto colocava a comida na mesa, sobre não ter para onde ir. A verdade é que eu preciso de ajuda aqui na fazenda. Não com o trabalho pesado, mas com a casa. Desde que minha esposa faleceu, eu tento dar conta de tudo sozinho, mas está ficando cada vez mais difícil. As crianças precisam de alguém que olhe por elas enquanto eu trabalho no campo. Cecília o encarou, tentando entender onde ele queria chegar. Gabriel e Beatriz ficam sozinhos o dia todo? Ela perguntou. Roberto assentiu, passando a mão pelo cabelo num gesto de cansaço. A vizinha vem de vez em quando para ver se está tudo bem, mas não é a mesma coisa. Eles precisam de mais atenção do que eu consigo dar. Eu não quero ser um peso, Cecília disse baixinho. Já foi generoso demais me deixar ficar ontem. Roberto se inclinou para a frente, apoiando os cotovelos na mesa. Não é sobre ser generoso, é sobre fazer o que é certo. Você precisa de um lugar seguro, eu preciso de ajuda com a casa e as crianças. Parece justo para mim. Cecília sentiu as lágrimas voltarem. Ela tinha passado tanto tempo sendo tratada como um problema, como alguém que não servia para nada, que a ideia de ser útil de novo parecia irreal. Eu sei costurar, ela ofereceu. Posso consertar roupas, fazer remendos e sei cozinhar bem se você tiver os ingredientes. Então está combinado, Roberto disse com um pequeno sorriso. Você fica aqui, ajuda com a casa e em troca tem um teto seguro para você e Laura. Sem pressão, sem prazo, fica o tempo que precisar. Nos dias seguintes, a fazenda começou a mudar. Cecília acordava antes de todo mundo e preparava o café da manhã. Enquanto Roberto trabalhava no campo, ela limpava a casa, lavava roupas e cuidava de Laura. Mas o que mais a ocupava era cuidar de Gabriel e Beatriz. As crianças eram educadas, mas carentes de atenção. Beatriz grudava nela como se tivesse encontrado a mãe que mal se lembrava de ter perdido. Gabriel era mais reservado. Mas Cecília notava como ele sempre ficava por perto, observando. Uma tarde, enquanto dobrava roupas limpas, Cecília encontrou uma pilha de camisas rasgadas, calças com buracos nos joelhos e meias sem par. Era como se Roberto tivesse desistido de consertar qualquer coisa e apenas usava até não dar mais. Ela separou tudo e passou a noite costurando. Quando Roberto acordou na manhã seguinte, encontrou suas roupas arrumadas numa pilha ordenada, todas consertadas e limpas. Você não precisava fazer isso, ele disse, segurando uma camisa que tinha um rasgão enorme no ombro e agora estava perfeitamente remendada. Cecília deu de ombros, balançando Laura no colo. Você me deu um lar. Isso é o mínimo que eu posso fazer. Roberto olhou para ela por um longo momento. Havia algo diferente em Cecília hoje. Ela parecia menos assustada, menos tensa. Ainda saltava com barulhos altos e evitava toques bruscos, mas havia um pequeno sorriso no seu rosto que não estava lá antes. Você é boa nisso, ele comentou, examinando a costura perfeita. Muito boa mesmo. Aprendi com minha mãe antes dela morrer. Cecília explicou com voz suave. Ela costumava dizer que uma mulher que sabe costurar nunca passa fome, porque sempre pode oferecer seus serviços. Ela pausou, olhando para as próprias mãos. Meu marido nunca deixou eu trabalhar fora. Dizia que o lugar de mulher casada era em casa, servindo o marido. A raiva voltou a subir no peito de Roberto. Cada dia ele descobria mais sobre o inferno que Cecília tinha vivido. Ele não merecia você, Roberto disse com convicção. Nenhum homem de verdade trata uma mulher assim. Cecília levantou os olhos surpresa. Era a primeira vez que alguém dizia isso para ela. Seu ex-marido sempre a convencia de que ela merecia o tratamento ruim,
que era culpa dela quando ele perdia o controle. Naquela noite, durante o jantar, Beatriz fez uma pergunta que mudou algo no ar. Cecília, você vai embora quando parar de chover? A menina tinha lágrimas nos olhos, claramente com medo da resposta. Cecília olhou para Roberto, que também esperava pela resposta. Não sei, querida, Cecília respondeu honestamente. Mas enquanto eu estiver aqui, vou cuidar bem de vocês. Beatriz assentiu, mas não parecia satisfeita. Gabriel, que tinha ficado em silêncio até então, falou pela primeira vez. Eu gosto de você estar aqui. A casa ficou melhor. Era um elogio simples, mas vindo daquele menino quieto, significava muito. Roberto percebeu naquele momento que Cecília não era apenas uma hóspede temporária. Ela tinha se tornado parte da rotina deles, e a ideia dela partir um dia deixava um gosto amargo na sua boca. As semanas passaram e o que deveria ser temporário começou a parecer permanente. Cecília não falava mais sobre partir, e Roberto não perguntava. Era como se ambos tivessem feito um acordo silencioso de não pensar no futuro, apenas viver um dia de cada vez. A fazenda estava diferente agora. Havia flores nas janelas, cortinas limpas balançando na brisa e o cheiro de comida caseira sempre no ar. Gabriel e Beatriz estavam mais felizes. Beatriz tinha parado de ter pesadelos e Gabriel voltou a sorrir mais. Laura estava crescendo forte e saudável, seus primeiros dentes aparecendo enquanto ela engatinhava pela casa, explorando tudo. Cecília descobriu que tinha jeito com as crianças. Ela contava histórias antes de dormir, histórias que sua mãe costumava contar para ela. Ensinava Beatriz a costurar pontos simples e ajudava Gabriel com a lição de casa que a professora mandava. As crianças a chamavam pelo nome. Mas Roberto notava como Beatriz às vezes quase escorregava e chamava ela de mãe. Uma tarde, enquanto Cecília preparava o almoço, Roberto entrou na cozinha segurando uma cesta cheia de tomates. A horta está produzindo bem esse ano, ele comentou, colocando a cesta na mesa. Cecília pegou um tomate, examinando a firmeza e a cor. Posso fazer molho e guardar em potes. Vai durar meses. Você sabe fazer de tudo, Roberto disse, e havia admiração verdadeira na voz dele. Cecília corou, baixando o olhar. Aprendi por necessidade. Quando você não tem ninguém, precisa aprender a se virar sozinha. Roberto se aproximou, mas manteve uma distância respeitosa. Ele tinha notado que Cecília ainda ficava nervosa quando homens chegavam muito perto. Você não está sozinha agora, ele disse suavemente. Cecília levantou os olhos e algo passou entre eles. Um entendimento, uma conexão que ia além das palavras. Eu sei, ela sussurrou, e isso me assusta. Antes que Roberto pudesse perguntar por quê, Beatriz entrou correndo na cozinha. Cecília! Cecília! Laura está em pé sozinha. As duas mulheres correram para a sala, e lá estava Laura, se apoiando no sofá com um sorriso banguela enorme no rosto. Cecília se ajoelhou, abrindo os braços, e Laura deu seus primeiros passinhos trêmulos antes de cair nos braços da mãe. Ela andou! Beatriz gritou, pulando de alegria. Gabriel apareceu na porta, sorrindo para a cena. Roberto ficou observando de longe e algo apertou em seu peito. Aquela cena parecia tão certa, tão natural. Cecília rindo com Laura no colo, suas filhas dançando ao redor delas em comemoração. Gabriel sorrindo com orgulho, como se Laura fosse sua irmã de verdade. Era assim que uma família deveria ser. Era assim que ele sempre quis que sua casa fosse. Está gostando dessa história até aqui? Deixa sua curtida e me conta nos comentários. Você já ajudou alguém que estava precisando sem esperar nada em troca? Quero saber sua experiência. Naquela noite, depois de colocar as crianças para dormir, Roberto e Cecília se sentaram no terraço. Era um hábito que tinham desenvolvido, esses momentos de silêncio confortável ao fim do dia. As estrelas brilhavam no céu limpo e o som dos grilos preenchia o ar. Roberto,
Cecília começou hesitante. Eu preciso te contar algo sobre meu passado. Roberto se virou para ela, dando atenção total. Cecília respirou fundo, reunindo coragem. Meu ex-marido! Ele não era só violento, ele era perigoso, tem influência na cidade de onde eu vim, conhece gente importante. Quando eu fugi, deixei um bilhete dizendo que se ele viesse atrás de mim, eu ia contar para todo mundo o que ele fazia em casa. E você acha que isso vai parar ele? Roberto perguntou, já sabendo a resposta. Cecília negou com a cabeça. Não sei, mas tenho medo que ele me encontre. Tenho medo do que ele pode fazer com quem estiver me ajudando. Sua voz se quebrou. Tenho medo de trazer problemas para você e as crianças. Roberto ficou em silêncio por um momento, processando. Então ele se virou completamente para Cecília, olhando direto nos olhos dela. Escuta bem o que eu vou te dizer. Você não é um problema. Você é uma pessoa que merece viver sem medo. E se esse homem aparecer aqui, ele vai ter que passar por cima de mim primeiro. Lágrimas escorreram pelo rosto de Cecília. Por que você está fazendo isso? Por que se importa? Roberto passou a mão pelo rosto, tentando encontrar as palavras certas. Porque quando minha esposa morreu, eu achei que nunca mais ia sentir que minha casa era um lar. Mas você trouxe vida para cá, trouxe alegria. As crianças estão felizes de novo, eu estou feliz de novo. Isso não é pouca coisa. Cecília limpou as lágrimas. Eu não quero que você se sinta obrigado a me proteger. Roberto balançou a cabeça. Não é obrigação, é escolha, e eu escolho ficar do seu lado. Era a coisa mais bonita que alguém já tinha dito para ela. Durante anos, ela tinha sido tratada como propriedade, como algo que não tinha valor além de servir. E agora, esse homem estava dizendo que ela importava, que valia a pena proteger. Os dias que se seguiram foram os mais felizes que Cecília tinha vivido em anos. Ela acordava sem medo, trabalhava com propósito e dormia em paz. Laura estava crescendo cercada de amor e carinho. Gabriel e Beatriz a tratavam como parte da família. E Roberto a olhava de um jeito que fazia seu coração acelerar. Ela sabia que estava se apaixonando por ele. Era impossível não se apaixonar por um homem que era gentil, sem esperar nada em troca, que tratava as crianças com carinho, que trabalhava duro, mas sempre encontrava tempo para sorrir. Mas o medo ainda estava lá, sussurrando que ela não merecia essa felicidade, que tudo podia ser tirado dela a qualquer momento. E o medo, como ela descobriria em breve, tinha razão em estar presente. A felicidade durou exatamente 6 semanas. Foi quanto tempo levou para o passado de Cecília alcançá-la. Marlene, a cunhada de Roberto, apareceu numa tarde de sábado sem avisar. Ela morava na cidade vizinha e visitava de vez em quando para ver as crianças. Mas hoje havia algo diferente no jeito dela. Havia preocupação e urgência. Roberto, preciso falar com você, ela disse assim que desceu do carro. É importante. Roberto notou como ela lançava olhares para Cecília, que estava no quintal, estendendo roupa com Beatriz. Claro, vamos para dentro. Na cozinha, Marlene não perdeu tempo. Tem um homem na cidade fazendo perguntas sobre uma mulher e um bebê. Ele está mostrando fotos, oferecendo recompensa para quem der informação. O coração de Roberto gelou. Que tipo de homem? Marlene abaixou a voz. Do tipo perigoso. Ele tem cara de quem não aceita não como resposta. E Roberto, ele está perguntando sobre uma mulher que fugiu dele há 2 meses. Uma mulher com um bebê de 8 meses. O silêncio que se seguiu foi pesado. Roberto passou a mão pelo rosto tentando pensar. Como você soube disso? Marlene suspirou. Dona Teresa, a dona do mercado, me contou. Ele esteve lá hoje cedo. Disse que a mulher roubou dele e que só quer o que é dele de volta. A raiva subiu instantaneamente. Ela não roubou nada. Ela fugiu de um casamento violento. Eu imaginei que fosse algo assim.
Marlene disse com tristeza. Mas Roberto, esse homem, parece ter dinheiro e influência. Ele está oferecendo muito dinheiro por informação. E você sabe como é? Tem gente que vende a própria mãe por muito menos. Roberto bateu o punho na mesa, fazendo Marlene se assustar. Ele não vai chegar perto dela, não vou permitir. Marlene colocou a mão no braço do cunhado. Eu sei que você quer proteger ela, mas pensa bem no que isso pode significar. Se ele descobrir que ela está aqui, pode trazer problema para você também, para as crianças. Essas palavras atingiram Roberto como um soco. As crianças. Gabriel e Beatriz já tinham perdido a mãe. Ele não podia colocá-los em risco. O que você está sugerindo? Ele perguntou, embora já soubesse a resposta. Marlene hesitou. Talvez seja melhor ela ir embora, para longe daqui, onde ele não possa encontrar. Roberto negou com a cabeça veementemente. Não, ela não tem para onde ir. Não tem ninguém. Marlene suspirou. Então você precisa decidir o que é mais importante, sua família ou uma estranha. Antes que Roberto pudesse responder, Cecília apareceu na porta da cozinha. Ela tinha ouvido tudo. O sangue tinha drenado do seu rosto, e ela segurava o batente da porta para se apoiar. Ele me encontrou, ela sussurrou. Eu sabia que isso ia acontecer. Roberto se levantou imediatamente, mas Cecília levantou a mão, impedindo que ele se aproximasse. Marlene está certa. Eu preciso ir embora. Não posso colocar você e as crianças em perigo. Roberto negou veementemente. Não vou deixar você ir sozinha para ele te encontrar. Se você está acompanhando essa história e ela está tocando seu coração, clique em Valeu Demais para apoiar o canal. O botão Valeu Demais é uma forma de ajudar financeiramente nosso trabalho. É assim que conseguimos continuar trazendo histórias que emocionam e inspiram. Cecília balançou a cabeça, lágrimas já escorrendo. Você não entende. Meu ex-marido não vai desistir. Ele disse que eu era propriedade dele, que ninguém mais podia me ter. Se ele descobrir que estou aqui, que você me ajudou... Sua voz falhou. Eu não poderia viver comigo mesma se algo acontecesse com você ou com as crianças por minha causa. Marlene observava a cena em silêncio, vendo o dilema nos olhos do cunhado. Roberto estava dividido entre o coração e a razão. Quanto tempo até ele chegar aqui? Ele perguntou. Dona Teresa disse que ele estava indo de fazenda em fazenda. Marlene respondeu. Pode ser questão de dias. A realidade caiu sobre todos como um balde de água fria. Cecília respirou fundo, limpando as lágrimas e se forçando a ficar forte. Eu vou embora amanhã cedo, antes que ele chegue aqui. Roberto deu um passo à frente. Para onde você vai ir? Cecília deu de ombros, tentando parecer mais corajosa do que se sentia. Não sei, mas vou descobrir. Sempre descobri. Naquela noite foi a mais dolorosa desde que Cecília tinha chegado. Ela arrumou suas poucas coisas enquanto Roberto andava de um lado para o outro no quarto dele, tentando encontrar uma solução que não existia. Gabriel e Beatriz ainda não sabiam que Cecília ia embora. Ele ainda não tinha coragem de contar. Às 3 da manhã, Roberto ainda estava acordado, sentado na cozinha, quando Cecília apareceu com Laura no colo. Não consegue dormir também? Ela perguntou baixinho. Roberto negou com a cabeça. Como posso dormir sabendo que amanhã você vai embora para o perigo? Cecília se sentou na frente dele, ajeitando Laura, que dormia profundamente. Eu preciso te agradecer. Essas semanas aqui foram as melhores da minha vida. Você me mostrou que ainda existem homens bons no mundo. Me mostrou que eu mereço ser tratada com respeito. Sua voz se quebrou. Vou carregar isso comigo para sempre. Roberto segurou a mão dela sobre a mesa. Não fala como se fosse um adeus para sempre. A gente vai dar um jeito de resolver isso. Mas ambos sabiam que ele estava mentindo. Ambos sabiam que quando Cecília saísse pela porta de manhã, provavelmente nunca mais se veriam. O amanhecer chegou rápido demais. Cecília desperta Gabriel e Beatriz para se despedir. As crianças choraram,
Imploraram para ela ficar, mas Cecília manteve a firmeza mesmo com o coração despedaçado. Vocês vão ficar bem, ela prometeu, abraçando os dois. Cuidem do pai de vocês. Ele é um homem muito especial. Roberto levou Cecília e Laura até a estrada principal em silêncio. Quando pararam onde o ônibus passaria, nenhum dos dois sabia o que dizer. Cecília, Roberto começou, mas ela colocou o dedo nos lábios dele, silenciando-o. Não diz. Vai tornar tudo mais difícil. Ela se inclinou e beijou a bochecha dele suavemente. Obrigada por tudo. Então, ela virou as costas e entrou no ônibus que apareceu na curva. Roberto ficou ali parado muito depois do ônibus desaparecer no horizonte, sentindo como se uma parte dele tivesse ido embora também. Os dias após a partida de Cecília foram os piores que Roberto tinha vivido desde a morte da esposa. A fazenda voltou ao silêncio opressivo. Não havia mais risadas de crianças brincando no quintal. Não havia mais cheiro de comida caseira. Não havia mais a presença suave de Cecília, tornando tudo melhor. Gabriel voltou a ficar quieto e fechado. Beatriz chorava todas as noites pedindo por Cecília. E Roberto trabalhava até a exaustão todos os dias tentando não pensar, mas era impossível. Cada canto da casa tinha uma lembrança dela. As cortinas que ela tinha lavado, as flores murchando nas janelas porque ninguém lembrava de regá-las, a pilha de roupas perfeitamente consertadas no armário. Marlene veio visitar uma semana depois e encontrou uma casa triste. Você fez a coisa certa, ela disse. Mas até ela não parecia convencida. Roberto não respondeu. Como poderia ter sido certo se tudo parecia tão errado? O homem passou aqui? Marlene perguntou. Roberto negou. Passou em várias fazendas da região, mas nunca chegou aqui. Desistiu depois de 2 semanas e foi embora. A ironia era cruel. Cecília tinha partido para protegê-los de um perigo que nunca veio. Você precisa ir atrás dela, Marlene disse de repente. Roberto olhou surpreso para a cunhada. Você mesma disse que eu tinha que pensar nas crianças. Marlene suspirou. Eu estava errada. Olha para essas crianças, Roberto. Elas estão infelizes. Beatriz mal come. Gabriel não fala. E você está destruído. Mas e se o ex-marido dela voltar? Roberto questionou. Marlene deu de ombros. Aí você enfrenta. Você é um homem bom, Roberto. Tem amigos nessa comunidade que vão te apoiar. E aquela mulher e aquele bebê fazem parte da sua família agora. Qualquer um pode ver isso. As palavras de Marlene ficaram na cabeça de Roberto. Naquela noite, ele juntou Gabriel e Beatriz na sala. Preciso conversar com vocês sobre algo importante. As crianças olharam com expectativa. Vocês querem que Cecília volte? Ele perguntou. Sim, ambos gritaram ao mesmo tempo. Mas se ela voltar, pode ter problemas. O homem que ela estava fugindo pode vir atrás dela. Pode ser perigoso. Gabriel, com seus 9 anos, respondeu com uma maturidade além da idade. Pai, a gente já perdeu a mãe. A gente sabe o que é perder alguém que a gente ama. E eu prefiro ter Cecília aqui e enfrentar qualquer problema do que viver sem ela. Beatriz assentiu vigorosamente. Eu amo a Cecília e a Laura. Elas são nossa família. Roberto sentiu os olhos marejarem. Essas crianças que tinham passado por tanto estavam dispostas a arriscar pela felicidade. Como ele podia ser menos corajoso que eles? Então, está decidido, Roberto disse, puxando os dois para um abraço. Amanhã eu vou atrás dela e trazer nossa família de volta para casa. Na manhã seguinte, Roberto acordou antes do sol nascer. Deixou as crianças com Marlene e partiu para a cidade onde Cecília tinha dito que tentaria encontrar trabalho. Era uma cidade pequena. Não deveria ser difícil encontrá-la. Ele visitou oficinas de costura, lojas de roupas, qualquer lugar que pudesse precisar de alguém com as habilidades dela. Na 5ª loja, uma senhora idosa reconheceu a descrição. Ah, sim, a moça com o bebê.
Ela trabalha na oficina de costura da Dona Fernanda, na rua de trás da igreja. O coração de Roberto disparou. Ele encontrou a oficina facilmente. Era um lugar pequeno e simples, com 3 máquinas de costura e pilhas de roupas para consertar. E lá, sentada em frente a uma das máquinas com Laura, dormindo num berço improvisado ao lado, estava Cecília. Ela estava mais magra, mais pálida. Tinha olheiras profundas e as mãos trabalhavam mecanicamente, sem a alegria que costumava ter. Roberto ficou na porta observando por um momento, sentindo o peito apertar ao ver o estado dela. Foi quando Laura acordou e começou a choramingar. Cecília pegou a bebê no colo, balançando suavemente, e foi então que ela o viu. Seus olhos se arregalaram em choque. "Roberto!" Ela sussurrou como se não pudesse acreditar. Roberto entrou na oficina e Dona Fernanda, a proprietária, olhou curiosa, mas teve o bom senso de deixá-los sozinhos. "O que você está fazendo aqui?" Cecília perguntou, ainda em choque. "Vim te buscar." Roberto respondeu simplesmente. Cecília negou com a cabeça. "Não, você não pode. É perigoso." "E se ele?" Roberto a interrompeu. "Ele foi embora. Passou pela região, mas nunca chegou na fazenda. Foi embora depois de 2 semanas. Cecília processou a informação lentamente. "Ele desistiu?" Roberto deu de ombros. "Por enquanto, sim. Mas mesmo que volte, não me importo. Quero você em casa. As crianças querem você em casa. A casa não é a mesma sem você." Lágrimas começaram a cair pelo rosto de Cecília. "Roberto, você não entende. Eu não posso viver com medo de que ele apareça a qualquer momento. Não posso colocar vocês em perigo." Roberto se aproximou e dessa vez Cecília não recuou. Ele segurou os ombros dela gentilmente. "Então, não vamos viver com medo. Vamos viver, de verdade, juntos." "Como?" Cecília perguntou desesperada. "Como a gente faz isso?" Roberto respirou fundo, reunindo coragem para o que estava prestes a dizer. "Casa comigo." O silêncio que se seguiu foi absoluto. Cecília olhou para ele como se ele tivesse ficado louco. "O quê?" "Casa comigo." Roberto repetiu com mais firmeza. "Se você for minha esposa, eu tenho todo o direito de te proteger. Tenho todo o direito de impedir que ele chegue perto de você. E mais importante, quero que você seja minha esposa. Não por proteção, mas porque eu te amo." Cecília soluçou, cobrindo a boca com a mão. "Você me ama?" Roberto sorriu, aquele sorriso gentil que ela tinha aprendido a amar. "Desde o dia em que você costurou minhas camisas velhas. Desde o dia em que você fez Beatriz rir de novo. Desde o dia em que percebi que minha casa só é um lar quando você está nela. Eu também te amo." Cecília admitiu entre lágrimas. "Mas tenho tanto medo." Roberto limpou as lágrimas dela com o polegar. "Então, vamos ter medo juntos. Mas não vamos deixar o medo ganhar, não de novo." Cecília olhou para Laura, que observava os dois com olhos curiosos, depois de volta para Roberto. Ela pensou em Gabriel e Beatriz, em como eles a tinham aceito completamente. Pensou na fazenda que tinha se tornado seu lar. Pensou em todas as manhãs, acordando sem medo, em todas as noites dormindo em paz. "Sim," ela disse finalmente. "Sim, eu caso com você." O casamento foi simples, mas emocionante. Aconteceu 2 semanas depois, na pequena igreja da cidade. Cecília usou um vestido branco simples que Dona Fernanda tinha ajudado a fazer. Roberto usou seu único terno, o mesmo que tinha usado no casamento anterior, mas dessa vez com um sorriso genuíno no rosto. Gabriel e Beatriz foram os pajens, carregando as alianças com orgulho. Laura estava no colo de Marlene, balbuciando alegremente, sem saber que aquele dia mudaria sua vida para sempre. Poucos vizinhos compareceram, mas os que vieram trouxeram comida e presentes simples. "Você aceita Cecília como sua esposa para amar e proteger, na alegria e na tristeza, na saúde e na doença?" O padre perguntou. "Aceito."
Roberto respondeu sem hesitação, olhando nos olhos de Cecília com tanto amor que ela sentiu o coração derreter. E você, Cecília, aceita Roberto como seu esposo para amar e respeitar na alegria e na tristeza, na saúde e na doença? Cecília pensou em todo o caminho que tinha percorrido para chegar ali. Pensou nas noites de terror, nos dias de desespero, na chuva fria que quase a matou junto com Laura. E pensou em como tudo tinha levado até aquele momento. Aceito, ela disse com voz firme. Aceito com todo o meu coração. Quando o padre disse que Roberto podia beijar a noiva, foi um beijo doce e promissor. Um beijo que prometia recomeços e segundas chances. Um beijo que dizia que o pior tinha ficado para trás. A festa foi na fazenda, no mesmo terraço onde Roberto e Cecília costumavam sentar à noite conversando. Tinha músicas tocando no rádio velho, tinha comida que os vizinhos trouxeram, tinha risadas e danças. Gabriel ensinou Laura a bater palmas no ritmo da música. Beatriz dançava com qualquer um que aceitasse. E Roberto e Cecília dançaram juntos, seus olhos nunca se desviando um do outro. É estranho, Cecília comentou enquanto dançavam. Há 3 meses eu estava debaixo de uma árvore na chuva, achando que ia morrer. E agora estou aqui, casada com você, com uma família. Roberto a puxou mais perto. Não é estranho, é um milagre. Você é meu milagre. Naquela noite, depois que todos foram embora e as crianças dormiram, Roberto e Cecília ficaram no terraço olhando as estrelas como costumavam fazer. Mas agora eram marido e mulher. Agora era oficial. Você se arrepende? Cecília perguntou baixinho. De me casar com você? Nunca, Roberto respondeu imediatamente. E você? Cecília pensou por um momento. Tenho medo, ela admitiu. Tenho medo que isso seja bom demais para durar. Tenho medo de acordar e descobrir que foi tudo um sonho. Roberto beijou a testa dela. Não é sonho, é real e vai durar para sempre, eu prometo. Os meses seguintes provaram que ele estava certo. A vida na fazenda estabeleceu uma rotina feliz. Cecília cuidava da casa e das crianças enquanto Roberto trabalhava no campo. Laura deu seus primeiros passos correndo atrás de Beatriz. Gabriel ajudava o pai nos fins de semana, aprendendo sobre a fazenda. Mas a verdadeira mudança veio quando Roberto começou os papéis para adotar Laura oficialmente. Eu quero que ela tenha meu sobrenome, ele explicou a Cecília. Quero que ela seja minha filha de verdade, no papel e no coração. Cecília chorou de emoção. Você faria isso por ela? Roberto sorriu. Eu faria qualquer coisa por vocês duas. O processo demorou meses, mas finalmente foi aprovado. Laura agora era oficialmente Laura Silva, filha de Roberto e Cecília Silva. Quando o juiz bateu o martelo aprovando a adoção, Beatriz gritou de alegria. Agora ela é minha irmã de verdade. Gabriel, sempre mais contido, apenas sorriu largo. A comunidade também mudou sua percepção. O que começou com desconfiança virou respeito. Cecília começou a dar aulas de costura para outras mulheres da região. A fazenda virou ponto de encontro aos domingos, com vizinhos parando para tomar café e conversar. Dona Teresa, a do mercado que tinha informado sobre o ex-marido de Cecília, pediu desculpas um dia. Eu não sabia da história toda. Só sabia o que aquele homem contou. Cecília aceitou as desculpas com graça. Você estava protegendo sua comunidade, eu entendo. 1 ano após o casamento, Cecília descobriu que estava grávida. Quando contou para Roberto, ele a pegou no colo e girou com ela, rindo de pura alegria. Um bebê, vamos ter um bebê. As crianças ficaram igualmente empolgadas. Beatriz queria uma irmãzinha. Gabriel disse que não se importava, mas esperava secretamente por um irmão. A gravidez foi tranquila. Cecília florescia, ganhando peso e cor que tinha perdido durante os anos de sofrimento. Roberto era extremamente protetor, não deixava ela fazer nada pesado, trazia frutas especiais da cidade para ela. Quando chegou a hora do parto, Roberto segurou a mão dela durante todo o trabalho de parto.
E quando o bebê finalmente nasceu, um menino saudável com os pulmões fortes, Cecília olhou para o marido com lágrimas nos olhos. Como vamos chamá-lo? Roberto pensou por um momento. Miguel significa quem é como Deus, porque só Deus poderia ter nos dado essa família. Miguel Silva nasceu numa tarde ensolarada, cercado por amor. Gabriel e Beatriz o conheceram no hospital, encantados com o irmão bebê. Laura, agora com 2 anos, ficou confusa, mas curiosa com aquela coisa pequena que chorava tanto. A fazenda prosperava. Roberto expandiu a produção de queijo e leite, contratou um ajudante para dar conta da demanda. Cecília abriu oficialmente sua oficina de costura em casa, com 3 máquinas e sempre cheia de trabalho. O dinheiro não sobrava, mas era suficiente. Mais importante, eram felizes. As cicatrizes no corpo de Cecília ainda estavam lá, lembretes físicos do que ela tinha sobrevivido. Mas as cicatrizes na alma estavam sarando. Havia noites que ela ainda acordava assustada, mas Roberto estava sempre ali para acalmá-la. Havia dias que o medo voltava, mas ela tinha aprendido a não deixar o medo controlar sua vida. 3 anos após o casamento, numa tarde comum, o passado finalmente bateu na porta. Literalmente. Cecília estava na cozinha preparando o jantar quando ouviu uma batida forte. Roberto tinha ido à cidade com as crianças, então ela estava sozinha com Miguel, que brincava no chão com blocos de madeira. Ela abriu a porta sem pensar e congelou. Ali, na varanda, estava seu ex-marido. Ele estava diferente. Mais velho, mais cansado, mas ainda tinha aquele olhar que costumava fazer Cecília tremer de medo. Por um momento, ela ficou paralisada, incapaz de se mover ou falar. Cecília, ele disse, e só de ouvir a voz dele, as memórias voltaram todas de uma vez. As noites de terror, a dor, o desespero. O que você quer? Ela finalmente conseguiu perguntar, a voz tremendo apesar do esforço para parecer firme. Ele olhou para dentro da casa, vendo os sinais de uma vida que ela tinha construído sem ele. Vim te buscar. Você é minha mulher. A raiva substituiu o medo instantaneamente. Eu não sou sua mulher, não sou mais. Sou casada com outro homem agora. Tenho uma família. Ele riu, aquela risada cruel que ela conhecia tão bem. Casada? Você não pode se casar. Nosso casamento nunca foi anulado. Cecília sentiu o pânico começar a subir, mas então Miguel começou a chorar lá dentro. O som do filho chorando fez algo dentro dela se endurecer. Ela não era mais aquela mulher assustada que tinha fugido na chuva. Ela era mãe agora, era esposa, era forte. Nosso casamento acabou no dia em que você levantou a mão pela primeira vez para mim, ela disse com voz firme. Acabou em cada soco, em cada palavra cruel, em cada noite que eu rezei para não morrer. Você não tem mais poder sobre mim. Ele deu um passo à frente, a máscara de civilidade caindo. Você acha que pode me desafiar? Acha que esse fazendeiro idiota vai te proteger? Antes que ele pudesse dar outro passo, a voz de Roberto veio de trás dele. Esse fazendeiro idiota vai fazer o que for necessário para proteger sua família. Roberto tinha voltado mais cedo e visto o carro estranho na frente da casa. Ele tinha deixado as crianças com um vizinho e voltado correndo. Agora estava ali, entre Cecília e o perigo, exatamente onde prometeu que estaria. O ex-marido de Cecília o avaliou com desdém. Então é você, o idiota que roubou o que é meu. Roberto deu um passo à frente, sua postura deixando claro que não tinha medo. Ela nunca foi sua. Pessoas não são propriedade, e se você encostar um dedo nela, vai se arrepender. Está me ameaçando? O homem riu. Você sabe quem eu sou? As conexões que tenho? Roberto deu de ombros. Não me importo com suas conexões. Só me importo com minha família, e você não faz parte dela. Então sugiro que vá embora antes que eu chame a polícia e conte tudo o que você fez com ela. Foi então que Marlene chegou, tendo sido alertada pelo vizinho. E com ela veio o delegado da cidade,
que conhecia Roberto há anos. Tem algum problema aqui? O delegado perguntou, a mão descansando no coldre da arma. O ex-marido de Cecília percebeu que estava em desvantagem. Estava em território desconhecido, cercado por pessoas que protegeriam Cecília. Isso não acabou, ele disse, mas já estava recuando em direção ao carro. Você ainda é minha esposa. Vou provar isso. Prove o que quiser, Cecília respondeu, saindo de trás de Roberto e ficando ao lado dele. Mas não vai mudar nada. Eu nunca vou voltar para você. Prefiro morrer. Ele a olhou com ódio puro. Pode ser que isso seja arranjado. Roberto avançou, mas o delegado o segurou. Isso foi uma ameaça direta. Tenho testemunhas. Sugiro que você vá embora agora e não volte, ou vou ter que prendê-lo. Depois de alguns segundos tensos, o homem entrou no carro e foi embora. Mas todos sabiam que aquilo não tinha terminado. Roberto abraçou Cecília, que estava tremendo agora que a adrenalina passava. Está tudo bem, ele se foi. Mas Cecília sabia que não estava tudo bem. Ele tinha encontrado ela. E homens como ele não desistiam facilmente. Naquela noite, depois de colocar as crianças para dormir, Roberto e Cecília conversaram sobre o que fazer. Precisamos deixar isso oficial, Roberto disse. Anular seu casamento anterior e registrar nosso casamento direito. Cecília concordou. Mas vai demorar, e enquanto isso, ele pode voltar. Então vamos nos preparar, Roberto decidiu. Vou conversar com o delegado, ver se podemos conseguir uma ordem de restrição. Vou conversar com os vizinhos, pedir que fiquem atentos. Não vou deixar ele chegar perto de você de novo. Nos dias seguintes, Roberto cumpriu sua promessa. Falou com o delegado, que iniciou o processo para a ordem de restrição. Falou com os vizinhos, que concordaram em ficar alertas. Contratou um advogado para começar o processo de anulação do casamento anterior de Cecília e legalizar o deles. Mas a melhor ajuda veio de onde menos esperavam. Dona Teresa do mercado procurou Cecília com informação importante. Aquele homem, seu ex-marido, eu dei uma investigada sobre ele. Tem outras mulheres que ele machucou. Uma até registrou queixa na polícia, mas ele usou as conexões dele para abafar. Cecília sentiu a raiva crescer. Outras mulheres? Dona Teresa assentiu. Se vocês conseguissem juntar essas mulheres, ter os testemunhos delas, ia fortalecer muito seu caso. E foi isso que eles fizeram. Com a ajuda do advogado e do delegado, encontraram 3 outras mulheres que tinham sido vítimas do mesmo homem. Uma delas, Sara, tinha sido casada com ele antes de Cecília. Eu fugi também, ela contou. Me escondi por anos. Quando soube que ele tinha se casado de novo, me senti culpada por não ter avisado você. Cecília segurou a mão dela. Não foi sua culpa. Foi dele. Sempre foi dele. Juntas, as mulheres prestaram depoimento. O peso de múltiplas acusações, com evidências e testemunhas, foi forte demais, até para as conexões dele. O delegado conseguiu um mandado de prisão por violência doméstica, ameaças e falsificação de documentos. Quando prenderam ele, Cecília estava lá para ver. Roberto tinha perguntado se ela tinha certeza, se não seria muito doloroso. Mas ela precisava ver. Precisava ver que ele não tinha mais poder sobre ela. Quando levaram ele algemado, ele olhou para Cecília uma última vez. Mas dessa vez, ela não viu medo. Viu pena. Pena de um homem tão fraco que precisava machucar outros para se sentir forte. 6 meses depois da prisão, o julgamento finalmente aconteceu. Com os testemunhos das 4 mulheres, as evidências médicas e as provas de falsificação de documentos, ele foi condenado a 8 anos de prisão. Não era prisão perpétua, mas era suficiente. Era justiça. Cecília chorou quando o juiz bateu o martelo, mas eram lágrimas de alívio, de libertação. Sara e as outras mulheres abraçaram ela, todas chorando juntas. Tinham vencido. Juntas tinham vencido. O casamento anterior de Cecília foi oficialmente anulado.
O casamento com Roberto foi registrado legalmente. Laura foi oficialmente adotada. Tudo foi finalmente oficializado no papel, embora no coração já fosse real há muito tempo. A vida voltou ao normal, mas um normal melhor. Cecília não tinha mais medo de sair de casa. Não tinha mais pesadelos todas as noites. As cicatrizes ainda estavam lá, mas não definiam mais quem ela era. A fazenda continuava prosperando. Gabriel, agora com 12 anos, já ajudava o pai de verdade no trabalho. Beatriz, com 9, ajudava Cecília na oficina de costura, mostrando talento natural para a profissão. Laura, com 4 anos, era uma menina alegre e falante que adorava seguir os irmãos mais velhos. E Miguel, com 2 anos, era o bebê adorado por todos. Numa tarde ensolarada, 5 anos após aquela noite chuvosa que mudou tudo, a família estava reunida no terraço. Roberto estava consertando uma cadeira enquanto Cecília costurava. As crianças brincavam no quintal, suas risadas enchendo o ar. Você se lembra? Roberto começou. Daquela noite na chuva? Cecília sorriu, sem tirar os olhos da costura. Como eu poderia esquecer? Foi a noite que minha vida mudou. Roberto parou o trabalho e olhou para ela. Eu não imaginava, quando parei o carro naquela noite, o quanto você já tinha sofrido. Cecília finalmente levantou os olhos. E eu não imaginava o quanto você ia me salvar. Não só naquela noite, mas todos os dias desde então. Roberto balançou a cabeça. Eu não te salvei. Você se salvou. Você teve a coragem de fugir, de proteger sua filha, de recomeçar. Eu só tive a sorte de estar no seu caminho. Nós nos salvamos um ao outro, Cecília corrigiu. Você estava perdido na sua dor. Eu estava fugindo da minha, e juntos encontramos um caminho. Ela pausou, olhando para as crianças brincando. Construímos uma família. Roberto se levantou e puxou Cecília para ficar de pé também. Ele a abraçou e ela encostou a cabeça no peito dele, ouvindo as batidas firmes do coração. Eu te amo, ele disse simplesmente. Te amo mais a cada dia. Cecília sorriu. Eu também te amo. Você me mostrou que nem todos os homens são como ele, que ainda existe bondade no mundo. Beatriz veio correndo. Mãe, olha o que Laura fez. Cecília nem piscou ao ouvir a palavra mãe. As crianças tinham começado a chamá-la assim naturalmente, e ela tinha aceitado a honra com gratidão. O que foi, meu amor? Laura tinha feito uma trança na boneca. Era torta e mal feita, mas feita com amor e dedicação. Está linda, Cecília elogiou. Você tem mãos de artista. Laura sorriu orgulhosa e voltou correndo para brincar. Gabriel apareceu carregando Miguel nas costas, o menino rindo alto. Pai, o Miguel quer ajudar com os cavalos. Roberto riu. Ele ainda é muito pequeno, mas pode ajudar a dar cenoura para eles. Ver aquelas crianças felizes, seguras, amadas, era tudo que Cecília sempre quis. Não tinha riqueza, não tinha luxo, mas tinha algo muito mais valioso. Tinha paz, tinha amor, tinha uma família. Sara vinha visitá-las frequentemente agora. Ela e Cecília tinham se tornado amigas, unidas pela experiência compartilhada. Sara também tinha recomeçado sua vida, tinha um emprego bom e estava namorando um homem gentil. Você foi minha inspiração, ela tinha dito uma vez. Ver você tão feliz me deu esperança. A oficina de costura de Cecília tinha se expandido. Ela agora empregava 2 outras mulheres e tinha uma lista de espera de clientes. Mas sua maior alegria era ensinar as filhas. Beatriz já conseguia fazer peças simples sozinha. Até Laura, com apenas 4 anos, já sabia fazer pontos básicos. Se você acompanha este canal com carinho e gostou dessa história, considere se tornar membro. Você terá acesso antecipado às histórias e poderá ter seu nome exibido nos créditos finais como forma de gratidão, entre outros benefícios. É uma forma especial de apoiar nosso trabalho e fazer parte dessa família.
Naquele fim de tarde, com o sol se pondo no horizonte pintando o céu de laranja e rosa, Roberto reuniu toda a família para uma foto. Era algo que ele tinha começado a fazer todo ano, documentar o crescimento daquela família que tinha se formado de maneira tão improvável. Todo mundo junto, ele instruiu, ajeitando a câmera no tripé. Gabriel, segura Miguel. Beatriz, você e Laura na frente. Cecília, vem aqui do meu lado. Eles se apertaram todos juntos, sorrindo para a câmera. Clique. Um momento congelado no tempo. Uma família feliz, completa, em paz. Depois que as crianças foram dormir, Roberto e Cecília voltaram ao terraço, ao lugar onde tinham tido tantas conversas importantes. Você tem algum arrependimento? Roberto perguntou. Era uma pergunta que ele fazia de vez em quando, como se precisasse confirmar que aquilo tudo era real. Cecília pensou por um longo momento. Meu único arrependimento é não ter fugido antes, não ter tido coragem de sair daquele casamento mais cedo. Penso em todos os anos que desperdicei vivendo com medo. Ela virou para olhá-lo. Mas então penso que se tivesse fugido antes, talvez não estivesse naquela estrada naquela noite. Talvez nossos caminhos nunca tivessem se cruzado. E não consigo imaginar minha vida sem você. Roberto segurou a mão dela. Tudo o que passou te trouxe até aqui. As partes boas e as ruins. E olha onde você está agora. Cecília sorriu. Onde nós estamos. Isso é nosso, não só meu. Você teve que ter coragem também. Coragem para parar na chuva, coragem para abrir sua casa, coragem para amar de novo. Valeu a pena, Roberto disse simplesmente. Cada momento de medo, cada decisão difícil, cada desafio. Tudo valeu a pena para ter você, para ter essa família. Cecília concordou. E para as outras mulheres que ajudamos também, Sara me disse que tem mais 2 mulheres procurando ajuda para sair de situações ruins. Elas ouviram nossa história e tiveram esperança. Você virou uma inspiração, Roberto notou com orgulho. Cecília balançou a cabeça. Não sou inspiração, sou só uma mulher que decidiu não desistir, que decidiu que merecia mais. E que teve a sorte de encontrar um homem bom que me mostrou o que é amor de verdade. O fazendeiro encontrou uma mãe com seu bebê debaixo da chuva sem imaginar o quanto ela já tinha sofrido. Mas ele também não imaginava o quanto ela era forte, o quanto ela era corajosa, o quanto ela ia mudar sua vida também. Às vezes, as tempestades da vida não vêm para nos destruir. Vem para nos levar exatamente para onde precisamos estar. E enquanto Roberto e Cecília ficavam ali, de mãos dadas, olhando as estrelas no céu limpo, ambos sabiam que tinham encontrado seu lugar. Não era perfeito. Ainda havia desafios, ainda havia dias difíceis. Mas tinham um ao outro. Tinham as crianças. Tinham amor. E no final, era tudo o que importava. Se você chegou até o final dessa história e ela tocou seu coração, se inscreva no canal para não perder outras histórias emocionantes como essa. Deixe nos comentários qual foi o momento que mais mexeu com você ou se você conhece alguém que passou por uma situação parecida. Suas histórias e experiências enriquecem nossa comunidade. Obrigado por estar aqui e fazer parte dessa família que cresce a cada dia. Até nossa próxima história.